Não somos apenas a matéria de hoje, mas um ponto na linha do tempo que se estende do começo da vida até ao mistério do amanhã. Somos o que tantos viveram ontem e que com amor maior e vanglória carregamos no corpo e no mais íntimo dele. A história é isto. Um roteiro que vamos sulcando no chão das memórias com tudo o que recebemos e voltamos a dar. Nós somos todos os outros, todos os tempos, e tudo o que vivemos e imaginamos é a nossa maior herança. Comecei a trabalhar com 6, 7 anos, mas foi no Andor de São Miguel. E trabalhei lá até aos 20. Depois mudei de lugar, fui para outro lugar, mas aí não compus. E neste estou há 17 anos a compor. Isto já vem do tempo dos meus pais. Por isso a gente tem aquela atração, esta atração por gostarmos disto, pronto. Dá muito trabalho, mas temos concertina a tocar, ainda hoje tivemos, depois temos boas merendas, há champanhe também, conversas, é quase uma festa, porque nos damos todos bem e isso é a coisa maior e mais bonita que há, é as pessoas do lugar darem-se todas bem e ajudarem todas umas às outras, para isto seguir em frente. Eu perspectivo para o futuro que isto continue como até hoje, que está sempre a inovar, sempre a melhorar e é uma forma também de dignificar a nossa freguesia, que nós gostamos, não é? E uma forma de mostrar às pessoas de fora a nossa tradição, porque nós temos orgulho em mostrar às pessoas de fora a nossa tradição. Ai, muito orgulho. Acho que até o coração, até bate com mais força do que o que devia. Com aquela alegria de vermos o trabalho que nós fizemos. É gratificante. Nos nossos próprios olhos dizem aquilo que nós estamos a sentir. Nós vilafranqueses somos todos muito bairristas e muito
muito devotos nesta tradição e nos nossos cestos. Quem fala mal dos nossos cestos, nem é de falar mal, ou quem não entende aquilo que nós passamos esta semana da azáfama a fazer o cesto. É um sentimento que eu não consigo realmente transmitir, porque realmente quando falo na nossa festa, nos cestos, cria-se aqui assim um sentimento que eu não consigo descrever mesmo. É mesmo uma vaidade enorme. Eu, como mãe, estou cheia de orgulho na minha filha por ela ter querido oferecer o cesto à senhora e, para além disso, é uma grande preocupação em conseguir levar a cabo o cesto. Eu nunca pus em questão que a minha filha não desse um cesto, que não oferecesse o cesto ao Senhor do Rosário. Assim como eu, quando fui mordoma, desde o primeiro momento quis dar cesto, a minha filha também assim foi. E amanhã, quando a minha filha pegar no cesto, vai realmente ser a concretização de um sonho de mãe, não é? Claro. Ver a minha filha a pegar no cesto dela para oferecê-la à Senhora do Rosário. É um orgulho ser da Pierre porque eu acho que não há nenhuma explicação concreta acerca disso, mas é um orgulho porque é uma aldeia muito bonita, cheia de costumes e tradições e também é onde eu cresci. Portanto, independentemente do que todas as outras pessoas possam dizer ou possam pensar, para mim é onde eu cresci. Só por isso já é muito especial. No trabalho em si, de fazer o tabuleiro, de preencher o tabuleiro, tive também a ajuda da minha família, que também foi divertido, porque depois tínhamos aquelas pessoas que percebiam menos, por exemplo eu, e aquelas pessoas que percebiam mais, as mais velhas, também já estão habituadas, e foi giro, porque todos em conjunto foi rápido, uns puxavam pelos outros e foi um momento divertido.
O meu tio era imigrante por aí abaixo, a Coimbra, Lisboa e assim. Depois, nos anos 19, ficaram sem um pai. E ele assumiu o papel de chefe de família. Ele diz que um dia pensou, quando estava no gelo, e disse, eu vou fazer uma coisa diferente. Depois que ele começou a atingir 30 e tal, 40 anos, é que inventou isso, que tirava aquelas breguinhas aí na lagoa e é que tinha tempo de fazer aquelas peças. Tirou da cabeça, engenhou, era solteiro, não tinha mulher, tratou-se naquilo. E assim começou o arco, nos finais dos anos 30, princípios dos 40. E daí foi evoluindo, ele fez dezenas e dezenas de arcos, mas nunca repetiu um artigo. É como nunca riscam a toalha, não faz duas iguais. E este, se vamos resumir, este foi o último que ele fez, em 1988. E por irónico que pareça, um dia estava ali a almoçar na minha casa, que eu mandei os meus filhos buscá-lo, e ele disse-me, é o último arco que eu faço. Parece que sentia qualquer coisa, pronto, mas para a festa foi este, mas ainda fiz mais um, que fiz da Senhora da Agonia. À festa da Senhora da Agonia. E no dia da festa da Senhora da Agonia, deixou, o que era para as festas, acabou de o construir, levantou, deixou-o no carro, e quando vinha para casa, na passagem do carro, vinha um carro que foi mais rápido que ele. E assim o levou. O Manuel da Pedreira, acho que não há outro. Acho que foi aquele, foi um exemplo único. Foi um exemplo para a freguesia, para a família, um exemplo e uma saudade eterna. Eu pessoalmente penso assim, o arco é muito lindo. Mas lindo foi as mãos que o fizeram e a cabeça que o inventou. Para mim é uma coisa que acho que nunca deve, que nunca devem deixar acabar. E creio que não acaba. Porque desde 98 até agora que ele faltou, Vila Mou tem tido o prazer e a coragem e o carinho de manterem esta obra viva.
vossas cantigas, cantai-me vossas cantigas, mostrei o vosso dançar, mostrei o vosso dançar. Vinde novos, vinde velhos, vinde novos, vinde velhos, que é dia da Romaria, que é dia da Romaria. Juntou-se a gente da aldeia, juntou-se a gente da aldeia para celebrar este dia, para celebrar este dia. O carro da Matança do Porto, na minha dela, é uma coisa já muito antiga. Deve ter à volta dos 30 anos, mais ou menos. Essas coisas, quando têm muitos anos, têm muito peso. Portanto, é mau deixá-la cair. A gente vai fazendo e, se possível, vai aperfeiçoando. Porque é muita gente que está a ver aquele cortejo, não é? O carro da Matança. Quando chega o carro da Matança, é uma coisa que muita gente admira. Todas as pessoas gostam de ver e admiram e até, se possível, gostam de provar um rojãozinho. A gente às vezes dá assim um bocadinho a provar este, aquele, e quem pode a caçar um rojãozinho, olha que maravilha, as pessoas gostam muito daquilo. Os cortejos são importantes, que lá estão representadas as tradições antigas e algumas já das agora modernas, agora da época. Se não houver cortejo, não chama gente à festa. Não há gente na festa. Porque querem ver aquilo que os outros têm e fazem, a ver se fazem bem feito. Back home in Germany, we don't have those festivals who should like foster and the traditions, and to keep the traditions alive and to remember the people where they are coming from. But it is quite fascinating, to be honest, to see that these kind of traditions with carrying that much gold around, and this is something I never saw before anywhere else. Sou da terra do Virarai. Se queres dançar, o Vira vai. Se queres dançar no terreiro, tens de encontrar o teu pai. O pintor ou o ferreiro que te querem namorar. Quero uma dança contigo
nem que seja uma só vez. Mas escuta o que eu te digo, vamos dançar outra vez. É uma sensação boa quando nós passamos e as pessoas ficam a olhar e algumas batem palmas e dizem parabéns. E metade das pessoas eu não conheço lado nenhum. São pessoas que estão mesmo impressionadas e que gostam e que valorizam estas tradições e valorizam, acho eu, também em parte o nosso trabalho, o nosso sacrifício, porque apesar de eu gostar de ir, também é um bocado desgastante. Nós temos que preparar-nos com horas de antecedência, estar a pôr e tirar ouro. Ao fim do dia vale a pena. Dois passarinhos à solta, viras tu e viro eu. Esquece tudo à tua volta, voa comigo ao céu. Diz que quem busca alcança, e o vira é o meu consolo. O vira é a nossa dança, quem diz o contrário é tolo. Eu, desde pequenina, que ouvia a minha mãe a dizer que aos 18 anos tu vais ser mordomo das festas da freguesia. E então eu fui crescendo sempre com essa ideia. Fui ganhando aquele gosto. Quando era pequena também, vou ser sincera, não era uma coisa que eu pensava muito, mas quando fui crescendo, fui começando a colocar essas ideias na cabeça, a olhar mais para os vestidos das mordomas, para o ouro. Sou da terra do Vira-ai. Se queres dançar, o Vira vai. É um peso muito grande, não físico, mas como é que eu digo isto? Psicológico, talvez, porque é o traje de Viana. Eu sou de Viana, é vermelho, é vivo, é cor, é uma cheira muito grande. Eu não conheço a senhora que me deu o traje, mas sei que lhe foi dado pela mãe e que tinha muito valor para ela, por isso automaticamente tem muito valor para mim. Dois passarinhos à solta, viras tu e viro eu. Esquece tudo à tua volta, voa comigo ao céu. Diz que quem busca alcança, e o vira é o meu consolo. O vira é a nossa dança, quem diz o contrário é tolo. Sou da terra do Vira-ai. Se queres dançar, o Vira vai. Eu gosto de vestir este traje porque é uma maneira de não travar as vivências dos nossos antepassados. E é uma maneira de também passar para os mais novos que isto é bom. Ser mordomo. É um orgulho poder participar, poder levar o cesto como já levou a minha mãe, como já levou a minha avó e a minha bisavó. Quando visto este traje, sinto-me completa, porque sinto que estou a carregar vivências e história que os meus antepassados me deixaram. Não sei explicar ao certo, é um orgulho porque crescemos com isso e a minha mãe já se vestiu de mordomo, a minha avó mesmo. Desde criança crescemos com estas tradições. É especial porque, parecendo que não, as atenções estão voltadas para mim e para todas as outras raparigas que foram. Sou da terra do Vira-ai. Se queres dançar, o Vira vai. Sou da terra do Vira-ai. Se queres dançar, o Vira vai.
os tabuleiros, antigamente, a maneira de como eles eram leiloados era diferente da de agora. Eram os namorados ou noivos das mordomas que tentavam, em modos de disputa com outros rapazes da aldeia, tentavam comprar o tabuleiro de forma a mostrar-se à família da mordoma. Agora não é a mesma coisa, porque os tempos também são outros. São as famílias que tentam comprar o próprio tabuleiro da mordoma. No caso de PA acontece assim, que é os pais pagam o tabuleiro, depois se o querem comprar vão pagar a segunda vez, porque pagam para meter lá o dito galo, o presunto, queijo por aí fora, etc. e tal, e depois para ficarem outra vez com o tabuleiro vão ter que pagar a segunda vez para ficarem com ele. Mas é um momento muito engraçado, porque é leiloado cada tabuleiro, um de cada vez, e também conseguimos assistir à venda das nossas colegas, dos tabuleiros delas, e é engraçado porque também o senhor que participa no leilão costuma ser sempre o mesmo, faz ali uma interação com as pessoas muito grande, porque também é conhecido e pela gente da aldeia. Eu que estou do lado de cima a vender os tabuleiros, a parte boa é ver que as pessoas estão ali, estão atentas, estão-se a rir através daquilo que eu digo e de alguma piada que sai, se as pessoas cativar as pessoas, que é fundamental estarem ali, de facto, para que, de facto, haja uma verba, quanto mais melhor, é lógico, em todas as freguesias. Maria Areiro tem um ananás, tem uvas, tem uma garrafa de vinho de Porto, tem um bolo, tem uma bola de queijo, tem uma broa, tem um galo, a parte de baixo está boa. Tem um galo. Traz um papelzinho a dizer que este tabuleiro é da menina mordoma e diz-se o nome e onde é que ela... E muitas vezes, aliás, faço sempre questão, e onde é que está a mordoma? Quem é este tabuleiro? E lá está, no meio da multidão e tal, levanta a mão. Ora, muito bem, está ali a menina. Pois claro, tinha que estar, não é? E pronto, a gente diz o que tem o tabuleiro e depois é assim, para fazer, lá está, fazer a tal situação das partes boas, digamos. Ora bem, temos aqui um naco de presunto, que se ponhamos que o naco tem 1 quilo, 1,5 kg, não sei, que não consigo ter a balança nas mãos, mas a gente diz logo, isto tem mais de 3 quilos. Pronto, isto tudo na brincadeira, claro. Tenho aqui umas garrafas de vinho, tem branco e tem tinto, ainda por cima tenho a escolha, quem não gosta de branco bebe tinto. Este paleio só é assim, é preciso pôr um bocadinho no frigorífico, está quente, este vinho está quente e tal, porque a menina para trazer isto à cabeça, vai-me lá ver. Aliás, o frigorífico não podia vir à cabeça. Para chegar a casa é só pôr um bocadinho no frigorífico e já está bom. É uma parte muito... Acho que é uma parte muito interessante para a mordoma, que lá está ali, é o tabuleiro dela e da família dela que o ajudou a fazer, família ou amigos, não interessa, mas é o nome dela e dos dela que está ali a sair naquela hora. Aquilo é... Pronto, agora é o meu, digamos assim. 100 euros! Oh, chouricinho, você já tinha visto disto? Só em perda. Lá está, é a tal situação da gente puxar, de dizer uma larocha e se a gente conseguir animar as pessoas e que as pessoas aguentam e dá gosto de estarem ali e verem o que é que está a passar, é bonito, aquilo no fundo é bonito. E quando for convidado para fazer, se Deus me der saúde e vida para isso, aqui estarei. 230, 240, está em 240, 250, 250 euros, está em 250, 250 euros o andor de São Maneiro, 250 uma, 260, 270, 270 euros, 270 uma, 270 duas, 270 2,5 e 2,5, 2,5, 3, está entregue. Pronto, Sr. João. Tem que arranjar então 4 pessoas para levar o andor de São Maneiro. Deu de 40, está
Mais 140. 140. 140. 140 euros para isto. Para esta carrada de carne, chouriço e vinho, etc. 140. 140. 140. 140. Deus do caralho, 140. Bota abaixo. 140. 145. 145. Uma. 145. Duas. 190. 190. 190. 190. Uma. 190. Duas. 200. Música, maestro! Bem, esta tradição iniciou precisamente perto dos 28 anos e consiste na gente de Perre que se desloca aqui no último dia do ano até esta festita de São Silvestre. Festita no bom sentido, porque para nós é uma grande festa, uma vez que é a última do ano que nos juntamos este grupo de amigos e que fazemos este convívio anualmente. Todos os anos a gente no 31, já sabemos, normalmente é dia de trabalho, mas naquele dia ou a gente antecipa o trabalho ou faz a seguir, aquele dia terminou. O último dia do ano é para ir a São Silvestre. E depois, chegando cá acima, é obrigatoriamente fazer 3 voltas à capela. É a nossa promessa, deitar cada qual a sua esmola, fazer a sua reza
e cada qual pratica a sua devoção, e a partir daí vimos cá acima, ao cabeço, junto de São Silvestre, no alto do monte, virar a pedra. Virar a pedra precisamente fazer este convívio que faz parte do último dia do ano. Após este convívio cá em cima, deslocámos-nos até lá embaixo ao Salão São Silvestre, onde fazemos o nosso almoço. Também cada qual traz a sua coisa. E há uma coisa que é de salientar, é precisamente o sorteio que existe no fim desse almoço. E fica logo estipulado, se eu este ano levei chouriços, para o ano se calhar levo bolos de bacalhau, levo a caixada, foi como calhou este ano, foi levar a caixada. E levei, foi cozinhada de manhã, a minha mulher cozinhou de manhã, foi cozinhada em dia quentinha, ai que maravilha. Há outro que leva o vinho, pronto, fica logo estipulado. É um dia de festa, digamos. Uma festa que o meu pai também gostava muito. E eu tenho a quem sair, filho de peixe sabe nadar. E tenho fé em São Silvestre.
me puser cesta à cabeça, vou sentir... É outro peso psicológico, porque eu tenho que poder, o cesto é o meu, é agora, e se eu não puder, eu acho que não vou desapontar ninguém, porque não é uma questão de desapontar, tem tudo a ver comigo, não interessa mais ninguém. Mas as pessoas vêm cá para me ver e se eu não pego, não sei como é que vai ser. Tudo bem que tenho 2 ajudantes que pegam bem comigo, mas o cesto é meu, sou eu que tenho que pegar nele. Ele vai sair, ele está pronto, eu vou oferecê-lo, é esse o objetivo, mas eu tenho que pegar e eu não sei se vou conseguir. Quando saí da igreja, com o cesto na cabeça, pela primeira vez, primeiro foi alívio, porque consegui sair com ele na cabeça, consegui sair da igreja, consegui alcançar o objetivo. Eu já tinha o cesto feito, já o tinha oferecido, mas agora mostrei que era o meu. As pessoas a bater palmas e eu a pensar, estás cá fora. Tenho muito orgulho em ser vilafranquense. Tenho muito orgulho em ser de Viana também, mas vilafranquense muito mais. E envergar o traje que nos representa. Tem que ser, tem que pegar na garra toda, pegar no orgulho todo, meter isso tudo em força e em vontade e andar para a frente. Depois deste dia cheio de tudo, cheio de emoções, cheio de tudo mesmo. Estou muito aliviada, estou orgulhosa de mim, dos meus pais, de todos os que me tiveram aqui a ajudar e dos que me tiveram a apoiar lá. Estou muito feliz, mesmo, porque consegui. Isto é um bocado clichê, mas não há palavras para descrever o que eu sinto, não há palavras para descrever como eu me sinto. Eu acho que as lágrimas dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras e aqui está.